O silêncio dos amigos de Jó durante os 7 dias nos ensina algo muito importante sobre a comunicação: o peso do silêncio. Os amigos de Jó, enquanto estavam calados, eles estavam apenas expressando a sua amizade com ele, dando à sua presença uma entrega total durante os primeiros 7 dias. Só que o problema é que depois desses dias terem passados, esses amigos começaram a falar. E não falaram coisas qualquer. Não houve apenas a sensibilidade, mas houve também uma entrega, como se eles fossem o juiz, acusando Jó de ter pecado e por isso estar sofrendo algo terrível. Então, o problema é que quando a gente tenta ocupar o silêncio com anestesias ou com julgamentos ou com o desejo de acalmar o coração de alguém, a gente acaba sendo influenciado por responder às emoções e não à própria pessoa em si. Por isso que a comunicação ela é algo muito necessário da gente estudar, da gente se aprofundar, porque não se trata apenas de absorver. Nós, cristãos, precisamos entregar. E a entrega é feita através da comunicação. A comunicação, então, ela é precisa ser estudada porque quanto mais nós estudamos, mais temos discernimento para variar entre a verdade e a sensibilidade. A verdade sem a sensibilidade causa repulsa, causa não atração, mas causa afastamento. Porque quando nós entregamos demais, sem que a pessoa seja receptível a tudo isso que nós estamos entregando, é como colocar um celular com um carregador em uma fonte que transmite uma energia intensa. O celular vai explodir. Então, o problema é que a gente precisa ter essa sensibilidade em conjunto com a verdade. E a gente não tem algumas vezes. Da mesma forma, a pessoa que é muito sensível, mas não edifica com a verdade, ela apenas impulsiona o outro a ficar no estado de vitimismo. Chora com ela, mas não edifica com a palavra. Então, é necessário um discernimento entre falar com verdade e com sensibilidade. Lá em Jó, eu estava falando dos amigos dele, que ficaram em silêncio. Só que ficando em silêncio, eles entregaram a sensibilidade, entregaram a Jó a sua presença. Mas a sua presença não era o suficiente. Eles deviam realmente ter falado, mas não como juízes, e sim entregando a palavra que Jó precisava naquele momento. Então, além do silêncio, a gente precisa ter esse discernimento entre a verdade e a sensibilidade. Nós precisamos começar a agir não com a ansiedade do tempo cronológico, mas com a percepção do momento oportuno, aonde Deus trabalha. Não tem aquela divisão? Cronos e Kairos, onde Cronos é o tempo cronológico em que nós trabalhamos e o tempo é Kairos, onde Deus trabalha principalmente, que é o momento oportuno. Precisamos ser eternamente influenciados a agir pelo momento oportuno e não somente por um tempo cronológico que nos faz ficar ansioso. Se a pessoa está bem, é um momento oportuno para falar algo? Então fale. Se não é o momento oportuno, por mais que você tenha ficado em silêncio por 20 segundos na conversa, 1 minuto, continue em silêncio, porque o momento oportuno ainda não chegou. Outra coisa muito importante: quando a gente vai adquirindo densidade na palavra, nós passamos a não querer performar mais para se encaixar em um grupo. Então a comunicação com as pessoas se torna algo mais reduzido. E isso não é um problema. Quando a gente está em uma festa, quando a gente está em um grupo em que as pessoas só falam de forma superficial, tendemos a achar que estamos sendo
sendo tímidos e que isso está desagradando a Deus. Mas não estamos. É que a densidade que você carrega não é coerente com a sua presença naquela roda em que as pessoas não estão dispostas a ouvir a verdade, a recebê-la. Por isso que não tem essa ansiedade. Quando Deus trabalhar em você, te dando a densidade, Ele também vai te dar o necessário para ser superficial com propósito. Então você não vai parar de falar sobre entretenimento, sobre séries, sobre filmes, sobre futebol, mas você vai falar com um propósito. O futebol não vai ter o propósito de acusar algum jogador, mas vai ter o propósito de ver qual é a técnica, qual é a virtude que o juiz está usando, sei lá, para coordenar os jogadores, entende? É uma superfície que leva à insensatez ou uma superfície que leva à glória de Deus. Tenha essa sensibilidade. Comece na superfície, vá até o profundo. Não tenha medo do silêncio, mas use ele a seu favor, para que cada palavra possua um peso. Porque há dois tipos de pessoa: aquelas que atraem com a densidade e aquelas que atraem com a superficialidade, com a anestesia. Então, quem atrai com anestesia, com um divertimento barato, é uma pessoa que não possui peso nas suas palavras. Ninguém a ouve, mas todo mundo ri dela. E a pessoa de peso é alguém que as pessoas riem, porque ela tem sensibilidade, mas ouvem também porque ela tem autoridade. Então, para você ter uma comunicação mais eficaz, aonde Deus vai se agradar do jeito que você está entregando, é você preocupar-se no seu dever no secreto, de acumular densidade e principalmente preocupar-se também na entrega, para não ser denso e chato, entregando demais a verdade sem sensibilidade, e também não ser sensível demais, entregando a sensibilidade sem a verdade. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até mais.